Agradeço que você teria ainda mais 5 minutos, mas está tudo bem. Esses comunicadores. É porque eu faço o quê? Vai tocar uma campanha aos 9 para a pessoa saber que tem 10 e depois extensivo, mais 5 extensível. Deixa eu pensar aqui. Eu realmente dei uma abreviada, né? É assim, nós pretendemos nos próximos, no início de 2016, juntar muitas coisas que nós estamos descobrindo neste fazer dessa rede legislativa, em termos de regulamentação, né, necessidade de saber quais são as responsabilidades de cada membro dessa rede. Então, a gente vai trabalhar junto com o Ministério, que nós já fazemos isso, mas vamos levar uma demanda de uma portaria, de uma regulamentação própria para a rede legislativa, mas também queremos apresentar aqui no Congresso uma proposta, né? Fazer um diálogo com o senador, com deputados, para a gente ter um projeto de lei que avance já com mais solidez, já sabendo mais de quais são as necessidades de uma rede pública, né? Porque tem muitas regulamentações a serem cumpridas que dificultam muito a nossa existência. É muito caro manter uma emissora de televisão. Então, fórmulas novas, a gente vai ter que pensar em como conduzir, porque nós não temos finalidade comercial, né? Então, a gente precisa conseguir evoluir nessas práticas e também em termos de responsabilidade editorial, né? De quem manda em cada canal. Se estamos falando em multiprogramação, quem é responsável, final, pelo que está sendo posto no ar. Então, é só um diálogo que também é necessário aqui com o Senado, com os parlamentares, para a gente evoluir. Queria, Evelyn, que você esclarecesse para os brasileiros que estão aí nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas nos ouvindo, que não tem ainda, como é que se faz para instalar uma TV legislativa. Pois é. Esse aqui é o nosso manual e ele está na internet. Existe uma página da Rede Legislativa no site da Câmara dos Deputados. Quando entra no câmara.leg.br, tem uma aba Comunicação. Ali na aba Comunicação tem Rede Legislativa. Lá tem esse manual na página. Logo que entra na página, ele vai estar à sua direita. Aqui tem o passo a passo. E o mais importante para iniciar essa aproximação conosco é o envio de um ofício para o nosso presidente dizendo que tem interesse em entrar na rede legislativa. Então, tem até um modelo desse ofício lá na página. E mais esses termos, né? Quais são essas condições dessa parceria que a gente coloca? A Câmara dos Deputados é a consignatária, todos os canais saem em nome da Câmara dos Deputados. Por sermos União, é um trâmite bem rápido, né? Não passa nem pelo Congresso Nacional, não é aprovado pela Câmara e pelo Senado, como são todos os outros canais. Então, a gente pleiteia esse canal e ele entra numa lista, porque a gente vai conversando com o Ministério, não dá para sair 100 canais de uma vez, né? Então, a gente vai priorizando de acordo justamente com o interesse do parceiro, né? Porque o parceiro também tem responsabilidades muito grandes, né? De investimento, de manutenção, de cumprimento de legislação, e a gente vai orientando, né? Então, por exemplo, o ano que vem é um ano eleitoral, é um ano em que a gente se detém em orientar quem já está no ar. Então, é um ano que a gente foca os nossos encontros, né, os nossos seminários, para orientar quem já está no ar, para a gente não cometer nenhuma infração eleitoral, né, em termos de campanha e tal. Esse ano, nós concluímos o ano com esse evento nacional que aconteceu aqui na semana passada, mas ainda vamos fechar o Nordeste. Nós vamos estar em João Pessoa, no dia 4 de dezembro, um evento que era para ser estadual, mas é difícil, porque os nossos parceiros lá são muito interessados, então ele já está com cara de evento regional. E lá nós vamos tratar também de multiprogramação, porque lá fica de interatividade, porque lá fica a Universidade Federal da Paraíba, então eles vão nos ajudar no desenvolvimento de um aplicativo para todas as casas legislativas. Obrigada, senador. Obrigado, eu agradeço a Evelyn. Eu gostaria agora de solicitar a gentileza para a gente só dar 2 substituições na mesa
e vai ficar ali na frente ali para depois fazer a fala final e a consideração final do André, que foi o primeiro orador, e da Bia, que foi a segunda oradora, e chamar para a mesa o Pola Ribeiro, secretário de Audiovisual do Ministério da Cultura, e para a mesa também o Israel, presidente da Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais. Tudo bom, querido? Como é que vai? Olá. Passa para mim, Israel. Seja bem-vindo, viu? Você vai falar em seguida ao Pola, tá? Pola, já passaremos imediatamente a palavra ao Pola, secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura. Tudo bom, querido? Bem, bom dia a todas as pessoas. Bom dia, senador. Obrigado pelo convite, Paulo. Agradecer ao Senado a oportunidade de estar falando de comunicação pública, tema que é tão sempre relegado a um segundo, terceiro, quarto plano, quando não fica fora da pauta. Eu preparei uma apresentação da Secretaria do Audiovisual, mas eu preferi fazer uma fala mais política nesse ambiente aqui, pegando a deixa da Bia Barbosa de que a sociedade não tem a noção do seu direito à comunicação. Então, eu acho que tem muitas questões legislativas, muitas questões financeiras, econômicas, tecnológicas, mas nós temos representantes aqui desses setores e eu vou preferir fazer uma fala levantando um pouco da situação em que a gente se encontra e tentando levantar um pouco a moral desse momento, que é um momento de muitas perdas, mas que eu considero um momento importante na recomposição do campo público. Primeiro, provocar minha amiga Evelyn, porque eu combato muito a ideia de que comunicação é cara, como que a educação é cara. Eu acho que a ignorância é cara, né? A violência é cara, e eu encaro muito a comunicação como a linguagem da não violência, ou a violência como a linguagem da não comunicação. A gente está num país onde a violência é um dos temas mais prementes, onde as pessoas mais se mobilizam em questão da violência, e a gente só faz aumentar a violência para o combate à violência. Mesmo no plano internacional, a gente acaba de ter uma demonstração de violência do nível que tivemos agora em Paris, e todas as respostas são mais violência para combater a violência. Não tem uma fala de entendimento, não tem uma fala de comunicação, continuamos sem saber nada do mundo árabe, nem sequer as capitais. Os estudantes, o jovem brasileiro sabe qual é a capital do país, nem o nome dos países, nem o que eles falam, nem o que eles pretendem, a gente não sabe nada, a gente não se comunica. E a ideia de que a violência é a linguagem da não comunicação é clara. A gente só parte para a violência quando esgota todas as possibilidades de entendimento. Então, mais do que dar voz a um ou a outro, é a questão do ambiente público de comunicação, que eu acho que é o tema mais importante que a gente precisa trabalhar. Ou seja, se tivermos um ambiente saudável, como prevê a Constituição de 88, onde tenhamos as três dimensões da comunicação, a comunicação privada, porque muitas vezes a gente vai defender a comunicação pública e parece que a gente é contra a comunicação comercial privada. A comunicação comercial privada ela tem um papel fundamental na organização da comunicação, da troca de informações, na busca ao mercado, no dinamismo das tecnologias, em trazer grandes eventos e tal, mas ela não pode ser sozinha dar conta da comunicação de um país com a diversidade e a dimensão do Brasil, por exemplo. Nós vivemos um país hoje que é um país da histeria por audiência. Tudo o que acontece é para se ganhar 30 segundos de audiência. Toda a lógica é a lógica dos 30 segundos. Todo mundo tem que se expressar em 30 segundos. E nem tudo é creme dentifrício ou sandália havaiana, que se pode vender em 30 segundos. Não se vende política pública em 30 segundos, não se vende educação em 30 segundos. Vou trazer o tema saúde aqui, porque eu tenho muito respeito pelo que os profissionais de saúde entendem da comunicação pública. O profissional de saúde sabe perfeitamente que uma comunicação pública efetiva e eficiente melhora a saúde do cidadão. E acho que eles têm uma experiência de muitos anos em comunicação, já fizeram 10 conferências de comunicação e saúde. Eu acho que eles precisam estar muito próximos quando a gente citar cultura, educação, a gente não esquecer de saúde, porque a experiência deles é muito importante, a compreensão deles é muito forte do papel da comunicação pública. E
talvez na saúde seja onde a gente tem a maior compreensão da sociedade de que é um direito do cidadão. Então, a saúde pode ajudar muito na compreensão de que a comunicação pública é um direito da sociedade, um direito de todo cidadão. A Constituição fala em 3 dimensões: a comercial privada, a do Estado e a da sociedade. Só que isso, durante 25 anos, não foi regulamentado. E quando alguma coisa não é regulamentada, o privado faz o que quer, porque o privado só não faz o que é proibido, e o público não faz nada, porque o público só pode fazer o que é permitido. O público só trabalha naquilo que está regulamentado, regimentado, estatutarizado, ou seja, o público só pode investir recursos públicos naquilo que está devidamente regulamentado. E o privado não. Então, o que aconteceu foi uma distorção na sociedade brasileira, onde o privado se desenvolveu potencialmente mesmo, quer dizer, nós temos televisões que são referências no mundo, a Globo é uma referência no mundo, a Record está em mais de 200 países, ou quase 200 países, e a comunicação pública ficou mesquinha, restrita, apequenada, não dando conta do tamanho da diversidade da sociedade. E quando o governo se expressa no Brasil, ele se expressa em 30 segundos. Foi muito interessante na última eleição que eu vi o senador Álvaro Dias comentando o resultado da eleição e vi também o ex-governador Wagner comentando na Bahia e dizia assim: durante a campanha o governo pôde se expressar, pôde mostrar o que está fazendo. É quase uma loucura a gente pensar que o governo precisa ter uma campanha. Geralmente é a oposição que precisa da campanha para colocar seus pontos de vista, para colocar o que está realizando. O povo brasileiro não sabe o que o governo está realizando. A pauta é negativada o tempo inteiro. Mas, se a gente pensar na questão do ambiente, ou seja, da diversidade de falas, da ampliação da arena de discussão de política pública, eu acho que é esse o grande ganho que a sociedade pode ter com a comunicação pública. Ou seja, os desafios regionais, das cidades, do Brasil, do mundo, são desafios muito grandes. Um novo pacto está se apresentando, ou seja, da forma que está, a gente não consegue andar para frente. Se acelerar a economia, a gente come o planeta. Se desacelerar, a gente desemprega todo mundo. Temos um novo pacto para ser realizado. E esse pacto, ninguém tem a fórmula. Essa fórmula deverá ser debatida e ser realizada a partir das muitas inteligências, das muitas diversidades. E esse é o grande ganho da comunicação pública, essa possibilidade das coisas estarem na pauta. Hoje de manhã eu acordei e peguei um cotonete doido para dar uma limpada no ouvido e lembrei que o meu médico falou: não usa cotonete. Aí eu pensei em comunicação pública, que eu estava focado no Senado. Eu falei, pô, se isso é uma unanimidade entre os médicos, isso tem que estar na comunicação pública. Isso tem que estar dizendo à sociedade: olha, não usa cotonete. E se não é unanimidade, isso tem que estar debatido na comunicação pública. Isso está alijado da comunicação pública. Está se vendendo cotonete, se vendendo qualquer coisa, porque o mercado se impôs a tudo. Ou seja, o mercado tem um espaço, mas não pode ser tudo. Porque o conteúdo da comunicação comercial é o próprio comercial. Não é o jogo de futebol, não é a novela. Esses são os condutores até o verdadeiro conteúdo da comunicação comercial, que é o seu comercial, que é o que te justifica, que é o que te dá a sua sustentabilidade, que é o que dá seu lucro, que é o que te mantém. E isso reduz muito a sociedade. A sociedade fica muito simplificada. E a nossa sociedade, pelo contrário, ela é altamente complexizada, é cada vez mais complexizada. Inclusive, o professor Orlando Senna, fazendo uma oficina na cidade de Lençóis, cidade de 5 mil habitantes no interior da Bahia, na Chapada Diamantina, ele tinha 40 meninos na sala e perguntou: quem aqui já andou a cavalo? 3. Quem andou de moto? 18. Quem já filmou? Todos. Todos, senador. Se na cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, todo mundo já filmou, a gente dá para imaginar que o jovem brasileiro, todo ele já filmou, com o celular dele, do vizinho, celular que ele tomou do turista, celular do pai, algum celular, ele já passou pela experiência de filmar. Filmou o quê e com que mediação? Quem dá conta disso? A escola dá conta disso? As associações dão conta, os partidos dão conta, ninguém dá conta disso. O garoto está filmando uma experiência riquíssima, que quem é cineasta, quem vive da área e tal, sabe o que é que se almeja aquele momento de filmar. Está filmando com total irresponsabilidade. E filmando o quê? Ele promove a briga para filmar a briga, porque a briga dá audiência. Ele nem ia brigar, mas como vai filmar e ele precisa ter audiência, ele vai provocar briga entre meninas, briga entre meninos, para poder filmar, para ter audiência. Então, essa é a realidade histérica da busca de audiência que a sociedade brasileira se encontra. Só que eu quero trabalhar na base do otimismo e quero tratar
esse momento como um momento da recomposição do campo público de televisão. Recomposição do campo público de comunicações, ou seja, a entrada no jogo, no ringue da comunicação, do canal da educação, do canal da saúde, do canal da cultura e do canal da cidadania, eu acho que são um momento de repensar, de fato, as posições. Estou vendo muitas pessoas da TV comunitária, sei que é uma promoção da ABCCom nesse momento, mas, assim, a TV comunitária precisa também se repensar, porque ela vem de um momento pós-regime militar, ou seja, tem uma legislação totalmente difícil na condução dela. E nós construímos e regulamentamos o canal da cidadania, que é uma possibilidade de cada estado, cada município e a sociedade terem canais de televisão. Ou seja, e aí vem a questão do caro, Eveline, porque quando eu circulei na Bahia para falar do canal da cidadania, a primeira questão era, os prefeitos falavam, mas como eu vou comprar um transmissor de televisão, Paula? E aí eu me fazia de besta, que eu não tinha ouvido, e perguntava, quem foi que cantou aqui no São João, prefeito? Ele falava, tocou calcinha preta, para, não precisa falar o segundo não, já pagou o transmissor. Com a segunda atração, você mantém ela 1 ano no ar, e se você comprar o transmissor, no outro São João, você vai poder transmitir para a cidade inteira. Então, é um ganho para todos a possibilidade de construir, mas a dificuldade de tratar do assunto, a barreira e o preconceito com que se tem, o autoritarismo com que se trata isso, é o autoritarismo da violência permanente da sociedade brasileira que a gente precisa reverter. Por isso eu puxei o assunto e tentei tratar aqui mais da questão política, porque eu acho que é uma responsabilidade de todos, dos diretores de TV, dos deputados, dos senadores, de nós gestores. Assim, a gente precisa colocar em pauta a discussão da comunicação pública e colocar que ela não é uma afronta à comunicação privada. Nunca bateremos altos índices de audiência, a gente tem que bater altos índices de referência. A gente tem que fazer com que a sociedade brasileira se envolva com a discussão da sociedade brasileira. Eu tenho um amigo cineclubista na Bahia, ligado a terreiro, ele fala assim, eu não gosto de desenvolvimento, eu gosto de envolvimento. E eu acho que é isso, na nossa língua está cheio de palavras que a gente coloca o 10 e o A na frente, que negam a própria coisa. O que a gente precisa de envolvimento, e a comunicação é a ferramenta de envolvimento. A comunicação pública é a ferramenta de envolvimento imediato e legítima que todos temos de todas as diferenças estarem colocadas, e isso não ameaça ninguém, o que ameaça é o que está por debaixo do tapete. Não ameaça a crítica do prefeito, fortalece o prefeito que é criticado. Fortalece o prefeito, quando a sociedade aponta caminhos, fortalece o gestor público de que caminho deve seguir. Então, por isso que eu acho que esse investimento é um investimento que precisa ser, de fato, muito discutido, porque é um investimento, boa parte dele, público, e a gente não pode estar errando. Então, assim, é muito custoso, né? Mas é um mote que eu uso, me desculpe ter te utilizado para fazer essa discussão, mas, assim, de fato, eu acho que não é um investimento caro, eu acho que é um investimento que é urgente para a sociedade brasileira, para a gente dar esse passo de entendimento que a sociedade está precisando. Então, assim, eu aposto no canal da cidadania, dia 27, nós vamos estar entregando um primeiro equipamento a partir de um edital público a uma cidade brasileira que vai montar um canal da cidadania a partir de um edital público. Otávio Perante, obrigado amigo, participou da comissão. Não vamos entregar 3, porque processos de burocracia, de tramitação e tal ainda não estão permitindo. Vai ser dito no dia 27. O ministro Juca vai anunciar isso dia 27. Eu não poderia antecipar aqui agora, mas assim, é uma experiência que a gente precisa ficar todos nós ligados, de que aquilo dê certo, de que aquilo funcione. Eu vou dizer para vocês, eu não sei qual é o partido do prefeito, não sei qual é, mas é importante que aquilo seja, e nem sei se vai estar funcionando com esse prefeito. É isso que a gente tem que entender. É um bem público que esse prefeito se inscreveu e talvez não seja ele quem vai implantar, ou seja ele quem vai inaugurar, porque a gestão pública é assim. Então, eu acho que esses são os caminhos. A gente está no Ministério buscando a questão da escala, porque a gente percebe que o Ministério da Cultura tem muitos bons projetos, mas a gente está carente da questão da escala, ou seja, de dar conta de todo o território nacional, de dar conta de todos os brasileiros, e aí estamos buscando, via tecnologia, coisas que nos permitem avançar nesse ponto. Então, estamos na construção, conseguimos do Fundo Setorial do Audiovisual um recurso para avançar na plataforma pública de vídeo por demanda, e aí uma possibilidade de que a sociedade brasileira possa acessar conteúdos, talvez nem só vídeos, mas vídeos, filmes, fotos, livros,
por demanda, o que vai facilitar também as TVs comunitárias, também as TVs da cidadania. E tem uma coisa que eu pediria só mais um minuto para explicar, que nós estamos chamando do vodinho, que passa pelo processo do desligamento da TV analógica e da entrega que o governo federal vai estar fazendo a partir da empresa EAD, que foi criada para minimizar os impactos do desligamento. Vai ser entregue uma caixinha, uma estrutura de que a pessoa possa, desligando o sinal digital, assistir ainda a televisão na sua TV a tubo. E desligando o analógico, a pessoa possa ter ainda o sinal de TV na sua televisão a tubo. Só que quando a gente fala isso na escala Brasil, a gente está falando de 14 milhões de domicílios, a gente está falando de 50 a 60 milhões de pessoas. Então, o Brasil é assim, é exagerado. E eu queria dizer que, junto com essa caixinha, tem uma possibilidade que nós estamos discutindo com a Universidade da Paraíba, com o Ministério das Comunicações, com a Anatel, com a EAD, e estamos bem avançados nessa discussão com a TV Brasil. O André é uma pessoa que avançou muito nessa discussão, ficou até mal entendido em muitos momentos, né, André? Porque aqui as questões de comunicação elas são tratadas com muita dificuldade, mas nós temos capacidade hoje de baixar conteúdos para essa caixinha. O que eu quero dizer é que a pessoa do Bolsa Família que vai ter o Ginga em casa, ele vai poder ter 2, 3 longa-metragens também, vai poder ter outros conteúdos que ele vai poder assistir na hora que quiser. Então, é o Netflix do Bolsa Família, mas é uma possibilidade concreta de comunicação pública e do Estado brasileiro dialogar com setores que ele não conhece muito pouco. Essas 50 a 60 milhões de pessoas portadoras do Bolsa Família, a gente conhece muito pouco. A gente sabe da demanda que eles têm e consegue atender minimamente. Mas o que querem, qual é a linguagem, o que é que eles... Então, é um desafio para todo o setor, como falar. E quando eu falo desafio para todo o setor, vamos fazer televisões cada vez mais baratas, mais populares e que a gente possa falar com toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, senador. Agradeço ao Paula Ribeiro. Muito feliz essa mesa de altíssimo nível, essas pessoas que aqui vieram, né, todas com uma competência muito grande. Só faltou a SECOM, que não sei por que não mandou o representante. Eu vou conversar com o ministro Edinho a respeito, vou mandar para ele aqui o conteúdo desse debate. E também a Telebrás, que o Duílio ainda não chegou. Não sei se ele vai chegar, ele tinha confirmado que vinha. Vamos passar a palavra ao Israel, que gentilmente veio de Belo Horizonte para cá para participar desse debate, sabendo que você, 6 horas da manhã, lá em BH, estava ligando para o Paulinho, né? Muito obrigado, você. O Israel é presidente da Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais, ABPEC. Eu que agradeço a oportunidade, senador. Não há gentileza alguma, isso é uma alegria para nós que militamos na defesa da democratização das comunicações. Acho que nós temos um campo enorme para avançar aí na direção das aproximações com os 3 poderes, né? E o poder legislativo ele tem um papel determinante para que a gente possa reparar uma série de impropriedades e de defasagens que se tem, porque o aspecto regulatório ele impacta demais as possibilidades do campo público se afirmar, se estabelecer e amadurecer cada vez mais e permitir que ele cumpra com o seu papel. Queria cumprimentar os meus companheiros aqui de mesa, saudar a plenária e as demais autoridades, em nome do deputado Adelmo Leão, grande parceiro da comunicação pública em Minas Gerais. Bom, eu vou partir da fala do Paula. Eu acredito firmemente que esse é um momento precioso para nós que atuamos no campo público, o que o Paula chama de rearticulação, né, de recomposição do campo público, é muito visível, muito real. Eu acho que há um impulso por uma série de fatores, a começar do fato de que uma frente parlamentar fundamental, que é a Frente Com, acaba de ser revitaminada, digamos assim, né, ou revitalizada, se preferirem. Mas eu acho que isso é um sinal de que há
um espaço flagrante, uma percepção dos próprios parlamentares da importância desse tema. Nós vivemos fugindo de assuntos determinantes e a regulação da mídia é um grande exemplo, né, que passa por esta casa. É de um grande incômodo para quem atua no campo da comunicação imaginar que um tema dessa relevância possa ser simplesmente interditado ao debate. Não há assunto, no entendimento de quem atua pelo interesse coletivo, que não mereça ser debatido. Então, claro que tratar de regulação é enfrentar, sim, determinados privilégios que se estabeleceram ao longo dos tempos, e basta anotar o que Paula já assinalou, que mais de 25 anos depois da Constituição de 88, 27 anos depois, nós ainda não temos os aspectos fundamentais do que diz respeito à comunicação regulamentados até hoje. Eu diria até que o campo público é bastante modesto, né? E paciente, né? Nós seguimos aguardando, perseverando, né? Acreditando no bom senso, acreditando no papel público dos parlamentares e na capacidade dos nossos deputados e senadores de atuarem na defesa do interesse coletivo, na defesa do interesse corporativo, na defesa de interesses particulares que acentuam as diferenças em lugar de permitir que a sociedade brasileira e a democracia brasileira possam avançar de uma maneira mais segura. Nesse nosso arrobo infinito de modéstia, eu diria que a gente não quer muito mesmo, não. A gente quer apenas que a lei seja cumprida, né? E se os deputados e senadores que constituíram esse arcabouço legal que rege a nossa vida como um todo consideram que a Constituição de 1988 ainda serve de algo, ela precisa ser considerada até o fim. E todos os temas precisam ser debatidos firmemente, sem temor de nada, sem desejo nenhum de declaração da Terceira Guerra Mundial a que grupos seja, né? Mas apenas em favor dos interesses da sociedade brasileira. Então, este é um momento, eu acho que bastante favorável para isso, né? Nós estamos vivendo aí um impasse, estamos numa encruzilhada ética, política, moral, de todas as ordens. A sociedade brasileira tem nos cobrado, nós todos que atuamos publicamente, um posicionamento cada vez mais claro em favor de uma dinâmica que permita a implantação de uma democracia cada vez mais participativa, né, e não apenas representativa. Eu acho que cabe a cada um de nós fazer esse enfrentamento. O campo público pode dar uma grande contribuição nesse sentido, eu não tenho nenhuma dúvida. E por conta disso, eu sempre prefiro falar não das nossas carências, e elas não são poucas, mas das nossas potências. Eu não tenho dúvidas de que, nesse cenário de disseminação da intolerância que se tem por meio das redes sociais, que se traduz ali, que se torna visível de uma maneira tão incisiva nas redes sociais, mas que se dissemina também por força de grupos de interesse que movem a pauta da televisão pública, ou da televisão comercial, sobretudo. A televisão pública, o campo público de comunicação, pode dar e tem tentado dar a sua contribuição para que a gente consiga criar outros campos de diálogo, né? Esse é um momento em que a gente vai ter que se esforçar cada vez mais em avançar por esse caminho, né? Não há nenhuma visão predominante que seja capaz de dar respostas para os nossos dilemas. E aí eu não estou dizendo apenas
do que nos diz respeito à comunicação, mas a um projeto de país, a um país menos desigual. No campo público de comunicação, eu acho que nós vivemos agora também um momento de impasse, né? A gente acaba de ter a troca no Ministério, por exemplo, né, Otávio, e a gente que vinha já dialogando com o ministro Berzoini, com toda a sua equipe, em níveis de diálogo que eu não me lembro de ver anteriormente, nós que já tínhamos um diálogo num estágio avançado e com uma percepção bastante admirável, eu diria, do corpo técnico do Ministério das Comunicações, estamos um pouco apreensivos em relação aos rumos que o Ministério das Comunicações pode dar agora à discussão que se fazia, né? Nos deixa feliz o fato de que o ministro, assim que tinha chegado, moveu-se na direção das emissoras de televisão, participando de um congresso, do principal congresso das emissoras comerciais, e eu acho que isso é uma demonstração de que ele está disposto a discutir isso de uma maneira ampla, né? E nós vamos, sim, contar com essa boa vontade do ministro também em relação ao campo público. Nós, da ABPEC, temos uma agenda com o ministro depois de amanhã, inclusive. Vamos entregar a ele um abaixo-assinado em defesa da habilitação da multiprogramação para as emissoras regionais. Hoje há uma portaria que restringe a multiprogramação a emissoras federais. Não há nada de razoável que justifique o impedimento disso, já que não há empecilhos de ordem técnica, né? E nós estamos falando, afinal de contas, da multiplicação de janelas e de oportunidades para que a sociedade brasileira possa se posicionar, possa levar outros olhares e outras vozes, né? Agora, claro, nós temos um cenário que é bastante desfavorável do ponto de vista das fontes de financiamento para esse salto que vai ser preciso dar em direção à digitalização, né? Nós temos uma oportunidade de reparação de um equívoco histórico, que é manter as comunitárias no gueto das TVs pagas, né? Acho que agora o cenário favorável está dado, né? Esse é o momento de um grande pacto que permita a transposição de uma vez por todas das comunitárias para o sinal aberto, mas isso não é suficiente. Nós que já temos dificuldade para manter uma programação no ar, como é o caso da TV da qual eu sou gestor, a Rede Minas, evidentemente, vamos ter ainda mais dificuldade se a gente for considerar a oportunidade, de fato, de ampliação do número de programações. E nós estamos, na Rede Minas, nos desafiando a isso, e eu não tenho dúvidas de que há um desejo do campo público, de uma maneira geral, de acolher essa oportunidade. Por que é que alguém que não tem onde cair morto e passa dificuldades para manter uma programação com níveis de qualidade que todos nós desejamos e esperamos, se desafiaria, ousaria querer abrir novas programações? Porque as fontes de conteúdo também se multiplicaram. Esse é um momento para que a gente comece a rever, inclusive, a lógica de organização da programação. A televisão pública, em geral, ela tem um cacoete, que é o de perseguir os passos da televisão comercial. Este modelo de produção vertical que predomina em quase todas as nossas emissoras, né, em que, no caso das comunitárias, eu acho que o ambiente é mais favorável, né, essa articulação, essa conjunção de forças com a sociedade, que move conteúdos a partir de associações, de sindicatos e tal, ela já permite uma dinâmica mais horizontal. Mas não é a realidade das TVs educativas e culturais Brasil afora. Nós acreditamos muito que esse é um momento chave para que a gente, em vez de mediar o tempo todo e cumprir um papel de autoridade de quem sabe o que o telespectador quer
supostamente assistir, esse é o momento de nós convidarmos a sociedade para dentro da televisão, para que ela diga diretamente o máximo possível, cada vez mais, o que ela quer, qual é a visão dela, da maneira que ela quiser. Então, nós estamos trabalhando, por exemplo, agora, aproveitando aqui para agradecer publicamente a generosidade do secretário do Audiovisual, na constituição de um canal indígena, por exemplo, na nossa futura plataforma de vídeo sob demanda, né? Que nós estamos chamando lá provisoriamente de Minasflix. Há um déficit entre tantos outros, né? Um déficit que é do Estado brasileiro de políticas afirmativas na direção de grupos étnico-raciais, né? No caso da população do povo negro, nós temos visto muitos esforços aí nos últimos 12 anos, mas no caso das comunidades indígenas, isso não se traduz em políticas públicas de verdade. Nós vamos nos desafiar a desenvolver um projeto em conjunto com o Ministério da Cultura e a Ancine, para que a gente possa dar uma contribuição. Eu acho que essa é uma demonstração clara de onde o campo público pode atuar de maneira incisiva para fazer a diferença, né? Em vez de tentar seguir o rastro das TVs comerciais. Nós temos um DNA próprio, nós, de fato, concordo com o Paula, né? Nós não precisamos nos posicionar contrariamente às TVs comerciais. A única coisa que nós esperamos é que as decisões do ponto de vista normativo, elas não desconsiderem que há peculiaridades do campo público que precisam ser acolhidas também, né? Se todas as decisões forem tomadas em favor da lógica das TVs comerciais, o lucro será bastante estimulado, mas não necessariamente os interesses do cidadão brasileiro. Nós, na ABPEC, acreditamos que esse é um momento para que a gente possa reposicionar esse diálogo e criar alianças com outras forças da sociedade que nos permitam avançar nessa outra direção, né? Na direção do interesse público, não apenas na direção da audiência, mas na direção da relevância, na direção da prestação de serviço. No caso da Rede Minas, por exemplo, nós estamos nos posicionando como uma plataforma de governança digital. É isso que a gente imagina que seja, de fato, revelador da nossa capacidade de estabelecer uma outra dinâmica de relacionamento com a sociedade, aproveitando que, com a migração para o sistema brasileiro de televisão digital, nós teremos uma comunicação bidirecional. Nós teremos um outro nível de diálogo. Então, este é o momento de nós aproveitarmos o que o momento histórico nos apresenta e darmos o salto que nós precisamos, merecemos, né, em defesa de quem paga a nossa conta, que é o cidadão brasileiro. Muito obrigado. Agradeço, Israel, ao mesmo tempo que solicito desculpas, porque estava contactando aqui o SECOM, acabei de falar aqui com o chefe de gabinete, com o secretário executivo. Eles vão ver que ainda manda ou o Alessandro, ou o Otaviano, ou a Juliana aqui para poder falar com a gente sobre como é que a SECOM está vendo. Né? A Anatel, a Telebrás, né? Vou verificar. Quem é o convidado da Anatel, por favor? Vamos passar a palavra ao Paulo Miranda, o nosso querido presidente da Associação Brasileira de Canais Comunitários, ABCOM, entusiasta dessa audiência pública, que eu quero agradecer pela qualidade, pelos convidados e sugestão que ele nos deu. Então, vamos lá, Paulinho. Em primeiro lugar, eu gostaria, senador Hélio José, senhor que é aqui do Distrito Federal, colega das antigas, aqui de Brasília e das Lutas, conheço muito a sua trajetória. Parabenizá-lo por aceitar, né, essa audiência pública e comprar essa nossa bandeira. Agradecer também ao nosso padrinho da ABCCom, que é o senador Paulo Paim. E agora temos um novo padrinho aqui, o deputado Adelmo Leão,
que está conosco, substituindo o deputado Roberto. Eu esqueci o sobrenome do Roberto, cadê o Fernando Mauro? Roberto Santiago, que criou a frente. Nós vamos estar relançando a Frente Parlamentar Mista de Defesa das TVs Comunitárias amanhã, né, deputado? E essa parceria eu considero, com essa Comissão de Direitos Humanos, uma grande vitória da ABCCom, que existe desde 2001. Porque todo ano a gente vem aqui, faz esse debate, expressa para a sociedade as nossas ansiedades, nossas dúvidas, nossos receios, nossas também propostas para a construção do campo público da comunicação brasileira. Então, a gente consegue, com essa parceria via TV Senado, Rádio Senado, sempre nessa segunda pela manhã, esse esforço de vir do Brasil todo aqui e fazer um evento para a sociedade, Paula. Não é uma coisa de quatro paredes, ficar lá brigando com regimento, estatuto, não sei o quê. A gente vem e expõe a nossa cara, né, para a sociedade. Mostra quem somos. E aqui dentro, senador José, Paula, nós temos aqui, ó, eu fiz a soma ontem e hoje tem o Fred aqui de Nova Lima, então aumenta esse número. Nós ontem já estávamos com 280 anos de experiência aqui de luta de TV comunitária. Hoje nós temos mais, porque temos novos companheiros aqui dentro. Então, somando 18 anos de TV comunitária de Brasília, 19 anos do Rio, de Porto Alegre, que também tem 19, com mais Votorantim, não sei o que tal, BH, 20 anos, o Didi, ali, a primeira TV comunitária do Brasil, a gente tem esse número, quer dizer, não tem como discutir comunicação comunitária, a gente não escreve sobre TV comunitária só, a gente faz TV comunitária. Então, nós estamos no ar aí há tantos anos, né, com esse fórum aqui dentro, com esse peso, com essa responsabilidade de trazer aqui dentro dessa comissão, né, esses anos todos de luta. E nós temos aqui dentro o Fernando Mauro, da Associação dos Canais do Estado de São Paulo, que ele é presidente, e é tesoureiro da ABCCom também, o Moisés do Rio, a Escila de Peruíbe, o Hérito de Votorantim, o Igor de Recife, o Paulo Continho de Osasco. Recife, nós temos o Maurício também, o Didi de Belo Horizonte, Santiago, Sete Lagoas, o Luiz de Cascavel, Olinda de Foz do Iguaçu, Almir de Vitória, Roja de Joinville, Tiago, que é de Joinville também, Silves Manioto de Florianópolis, o André, que está aqui representando Guarulhos, Fred de Nova Lima, que eu já tinha falado, e ainda temos o nosso cinegrafista, que é Jorge Silva, e Luciana Lopes, TV Votorantim, o Ayrton, TV Votorantim. Da TV Comunitária de Brasília, nós temos aqui o Diego, um lutador feroz lá daquela TV, jornalista, cinegrafista, X tudo lá dentro, editor. A Paula, da Escola de Mídia Comunitária, o Agostinho e a Raquel, que assessora a ABCCom em Brasília também, e fazem tudo dentro da TV. Então, é uma luta muito grande, né? E, nesse período, eu gostaria também, assim, que isso aqui também é um momento a gente também está resgatando o que nós conquistamos, né? Para que a sociedade saiba que a gente não está aqui só reclamando. Como a Evelyn mostrou essa rede maravilhosa que vem sendo construída, o Pola, que está nessa luta, o Pierante também, que é nosso parceiro aí das antigas, né? O Israel, que está vindo agora somar força, dirigindo a Rede Minas e está aqui pela ABPEC. Ontem nós tivemos a presença na TV comunitária, que nós fizemos nossa abertura ao vivo, do Armando Bucão, representando a Associação Brasileira de TVs Universitárias. Não veio hoje, mas o recado dele também está considerado aqui na mesa. Dessas vitórias acumuladas, né, nós temos muita, graças ao André, o decreto 5820, que prevê o canal da cidadania, o modelo de TV digital brasileiro, a TV, o canal Saúde, o canal Educação, o canal Cultura, e o povo brasileiro precisa muito desses canais mais agressivos, né, cada vez mais. A gente vê que a Netflix acabou de ser lançada, mas, como diz o professor Benício Lima, Netflix tem 5 milhões de assinantes, 5 milhões de brasileiros, mas não tem 10 empregados para a América Latina inteira e não tem nenhum empregado do Brasil. Quer dizer, não gera emprego e renda aqui e nós estamos pagando para consumir os produtos deles, que agora o principal é narcotráfico, Pablo Escobar. O que interessa ao povo brasileiro é ficar conhecendo a história via Netflix de Pablo Escobar. O que vai ensinar para o povo brasileiro, para a nossa juventude, né, via Netflix?
não tem nada a ver conosco. Então, quer dizer, a ausência da Telebrás nessa mesa hoje mostra a falta de política do governo brasileiro para uma outra comunicação tão necessária, senador. Isso é grave. A Telebrás tinha que estar aqui nessa mesa, a SECOM da Presidência da República tinha que estar aqui nessa mesa para expressar qual é a política de comunicação comunitária alternativa para o país que a Presidência da República deseja. E a Telebrás é a mãe da nossa fibra ótica. Sem essa fibra ótica não se faz uma comunicação eficiente no Brasil. E o que a Telebrás está propondo para o Brasil hoje? Quer dizer, uma responsabilidade muito grande, porque isso aqui é a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, e sem esses desafios dos direitos humanos dentro das TVs comunitárias, que vai ter o canal da educação, da cultura e tal, mas os canais comunitários têm que falar de direitos humanos, têm que botar a sua programação, a sua produção, para que a nossa juventude e para que o Brasil deixe de ser esse país mais violento do mundo, o país que mais se mata no mundo. Brasília, capital da República, é o 7º estado de mais violência contra as mulheres. A Marcha Negra das Mulheres foi recebida a bala nas portas do Congresso Nacional. Quer dizer, isso é tudo uma questão de direitos humanos, né? Bem, uma outra vitória muito grande foi a Portaria 489 de 2012, que nós temos que ressaltar, que por meio dela é a esperança nossa das TVs comunitárias sair do gueto do cabo, da marginalidade do cabo, e de se expressar via onda aberta para a sociedade toda, né? O Pierante é um dos relatores dessa Portaria 489, e ela prevê que cada cidade no Brasil tenha o canal da cidadania, né? E o Ministério da Cultura lançou um edital recente que incentiva os prefeitos, né, com 1,5 milhão, a criar esse canal da cidadania. Então, esse canal da cidadania que vai possibilitar de ter as TVs comunitárias dentro dele, sendo carregada, e ainda o EGOV, que é o Governo Eletrônico, é o Brasil 4D, que o André está aqui, é o grande cérebro desse 4D, que é o Netflix, não só eu não vejo o 4D só como Netflix do Bolsa Família, mas como de todas as crianças brasileiras, né? Todas as famílias brasileiras. Nós precisamos de colocar nessas caixinhas, no modelo digital, utilizar com inteligência. E aí vem uma vitória também que nós tivemos da BCCON nesse período, que a gente tem que relatar aqui, que foi conseguir 60 milhões para produção audiovisual junto à Ancine, a IBC, Empresa Brasileira de Comunicação, e a SAVE, Secretaria Nacional do Audiovisual. Esses 60 milhões vai trazer boas produções para as TVs comunitárias, públicas, universitárias. Porém, a Ancine colocou uma regra que as TVs comunitárias não podem ser produtoras. Quer dizer, um absurdo. Nós conseguimos essa parceria, conseguimos o dinheiro, mas não podemos utilizar desse recurso para fazer a nossa produção. E as TVs comunitárias, com esses 280 anos de luta aqui dentro desse plenário, produz todos os dias. Nós produzimos mini-documentários, clipes, e não conseguimos produzir mais do que já produzimos porque falta de recursos, justamente por falta de recursos. Por que os produtores alternativos, não só os... eu não estou aqui contra produtoras, as big produtoras que a Ancine colocou para fazer essas produções. Mas por que os nossos produtores também, que giram em torno das TVs comunitárias, que estão interessados em produzir para as TVs comunitárias, não podem produzir com esses 60 milhões? Quer dizer, então, que se arrume mais 60 milhões para esse campo alternativo vinculado às TVs comunitárias e com recursos também para as TVs comunitárias, porque a gente já está no gueto do cabo. Ainda vem também para o gueto da produção. Quer dizer, quem paga a conta de luz, quem paga o aluguel, os impostos, né? Que nós temos todos os nossos funcionários com carteira assinada, como radialista, como jornalista, respeitando as leis do país. Uma outra grande vitória também é a Instrução Normativa 311 da SECOM. Em 2014, setembro de 2014, nós conseguimos ter acesso à publicidade institucional, que não tínhamos. Porém, é uma vitória muito boa, por sinal. Nós já recebemos algumas mídias, uma da Ancine de 6 mil, outras, mas tem mídia valor bruto de R$200. Quer dizer, assim, dá mais trabalho para a gente veicular a mídia de R$200, fazer nota fiscal, descontar 20% de R$200 para a agência de publicidade, que já dá R$40, a gente fica com 60 para descontar o imposto. Quer dizer,
cadê o Edinho Silva, que foi de TV Comunitária de Araraquara, né? Nós já conversamos bastante com ele, não veio aqui hoje e tem que receber a gente para ouvir isso, porque alguém lá na SECOM, né? Por que a gente não pode dividir o bolo? A Constituição prevê, senador, que é o campo público estatal, privado e o público, né? Quer dizer, então teria que ser 30% do bolo da publicidade da SECOM, que está na mão da Edinho Silva, para o campo público, 30% campo privado, 30% campo estatal. Quer dizer, nós temos que ter dinheiro, nós temos que parar com essa mídia comunitária e alternativa e pública simples do jeito que nós estamos fazendo, porque o povo brasileiro precisa dessa outra comunicação. Nós temos que educar o povo brasileiro, fazer a nossa produção, resgatar a nossa cultura, revelar nossos talentos. Então, uma outra importante também, mas que ainda não vinga muito no Brasil, que foi a Instrução Normativa 100 do ministro da Ancine, que prevê, né, o apoio cultural. Mas ninguém da padaria, de um barzinho, de uma lanchonete, de um restaurante, quer colocar só lá, apoio cultural, padaria tal. Não, ele quer falar o preço do pão, qual é o produto. Então, quer dizer, umas coisas esdrúxulas, assim, ridículas, para botar cada vez mais no gueto a comunicação comunitária alternativa. Nesses 280 anos de luta que estão aqui dentro, quer dizer, a gente tem um enfrentamento violento, a gente tem um monte de muro de Berlim dentro do Brasil contra a mídia comunitária. E 280 anos não consegue derrubar esses muros de Berlim que colocaram dentro da Ancine, dentro da Anatel. Ainda vou falar da Anatel agora, que vai sobrar para a Anatel também, que não manda representante aqui, que a gente, por ser a parte mais fraca, não tem rabo preso com ninguém, a gente fala mesmo. Então, a gente não tem rabo preso. Por exemplo, nós já conquistamos na Lei 12.485, de 2011, o direito de ter uma TV comunitária, senador, por satélite no Brasil. E aqui está o Maurício Correia, aqui, que é o nosso representante dentro da Anatel. Tem um processo já de 690 páginas lá dentro da Anatel, que nós vamos recorrendo e vamos ganhando, vamos recorrendo e vamos ganhando. Só que nós mesmos somos nossos advogados de defesa. E a Sky não, né? A Sky vem com o Murdoch, com seu esquemão, e coloca um monte de advogado lá em cima, e a Anatel, ao invés de tomar uma decisão, fica protelando, prejudicando o povo brasileiro, prejudicando a sociedade brasileira, de ter essa TV comunitária por satélite. Inclusive, a Sky sabe tanto que ela perdeu essa disputa judicial dentro da Anatel, que já coloca no seu timeline ali, para o seu assinante, a existência, né, está lá. Você liga lá, está lá. TV comunitária por satélite. Mas o TV não existe. Você clica lá, é fictício, né? Ele sabe que está na lei, reconhece a lei, mas a Anatel faz o jogo dos bigs conglomerados, né? Sky, Netflix, NET, do Carlos Slim, que é dono da Clara, dono da Embratel. Quer dizer, e a Telebrás é time do governo brasileiro, né? Não tem uma política de comunicação comunitária para nós, e de uma política comunitária alternativa. Nós vamos conquistando as leis, né, nos paralelos, dentro dos ministérios, dentro das nossas instituições, mas a hora que bate no Palácio do Planalto, não existe uma determinação política de agir. E uma outra grande questão também para nós é como que nós vamos estar presentes, né, dentro do modelo digital na banda larga, né, porque o governo brasileiro, para fazer caixa, fazer superávit, vendeu para 4G a banda 700 MHz. E estão prometendo que nós vamos ter aí, o ministro das Comunicações está aqui, mas o Pierante está aqui, falou que a gente vai usar o VHF alto, mas está ocupado hoje ainda no sinal analógico, não pode se fazer teste. Quer dizer, vem aí o modelo digital TV brasileira, nós vamos estar fora desse modelo digital? A TV universitária não tem ainda sua certeza dentro do modelo digital. Nós vamos estar no modelo digital, mas dentro do Canal da Cidadania, mas o Canal da Cidadania não existe uma política do governo brasileiro de incentivar cada prefeito de criar logo esse Canal da Cidadania, né? Fica em poder, o lixo internacional caindo todo no Brasil via Sky, via as produtoras internacionais, e a gente não consegue impor a nossa comunicação por falta dessa política clara de governo, né?
e que o Congresso Nacional pode muito bem determinar via senadores, né, com quem nós confiamos bastante com esse espaço aqui, para que nós possamos efetivar, crescer esse nosso campo público. Né, Cília? Nosso grande anseio é esse, de estarmos fazendo uma comunicação que poderia ser muito maior. E aí, só para concluir essa minha fala, senador, nós temos que ter o nosso Netflix das TVs comunitárias brasileiras com essa produção para que a gente ofereça para as caixinhas, para os softwares que vêm aí, que o André já tanto trabalha pelo 4D, a gente pode estar oferecendo. Nós precisamos, com urgência, de ter, né, eu até pedi ao senhor na Comissão de Ciência e Tecnologia que indicasse uma emenda de 1 milhão, 2 milhões, para que a gente possa construir a nossa plataforma digital. Nós temos um big provedor das TVs comunitárias, né? Não é YouTube que vai nos ceder isso, para que todo mundo que quiser ver a nossa produção entre nesse nosso big provedor, que esse provedor alimente a TV comunitária por satélite, que alimente a rede de comunicação comunitária e alternativa no Brasil, e que essa produção nossa possa ser acessada, né, não só por quem está nas TVs por assinatura, mas por quem está no tablet, no celular, no computador. Quer dizer, a gente ser dessa rede, junto com a banda larga que a Telebrás nos ofereça, para que nossa plataforma digital, para que a nossa rede digital de comunicação sirva à sociedade brasileira. Eu agradeço muito por essa audiência.